Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje novamente no nosso programa Universo Maçônico. Hoje nós vamos falar sobre uma figura que foi muito importante no período do Império Brasileiro, que tentou fomentar a industrialização do Brasil, que foi o nosso Barão de Mauá, posteriormente Visconde de Mauá. Então, estamos aqui com o Hamilton, sempre está com a gente aqui, Maurício, que talvez se torne uma figura também permanente conosco, né, Maurício? Sejam bem-vindos. Então, nós pensamos em começar a falar com vocês sobre os títulos nobiliárquicos do Brasil. Porque muita gente pergunta, o barão, o duque, o que é cada grau desses, o que é cada título desses. Então, só para a gente colocar numa hierarquia, no Brasil, na época do Império, eram 5 títulos. O mais importante, mais próximo do imperador, do rei, era o título de duque. Então, a gente tem um exemplo aqui nosso, bem famoso, que é o Duque de Caxias, né, que recebeu o título em virtude lá do que ele fez na Guerra do Paraguai. Depois nós temos o título de Marquês, logo abaixo é o título de Marquês. Um exemplo nosso aqui, para nós que somos sulistas, Marquês do Herval, foi também um general aqui nosso do Exército. Para os cariocas, o pessoal lá que gosta mais do samba, tem o Marquês de Sapucaí, também recebeu o título de Marquês. Depois nós vamos para o Conde, depois Visconde. O Visconde, né? Então nós temos o Visconde de Mauá, que nós vamos falar hoje. E, por último, o título mais baixo seria o título de Barão. Então, Barão de Mauá, Barão do Cerro Azul, que nós já comentamos. Barão do Cerro Azul ganhou seu título lá do Imperador. Barão de Mauá também, a gente vai tentar explicar para vocês hoje o porquê desses títulos. Okay? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a vida do nosso querido Visconde de Mauá. Boa tarde a todos. Então vamos falar um pouquinho sobre o Irineu Evangelista de Souza, né? Que é o Barão de Mauá, que viria a ser o Barão de Mauá, depois o Visconde. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, em Arroio Grande, em 1813, e ficou órfão muito cedo. Com 5 anos de idade, o pai dele lidava com gado lá na região, e o pai dele foi morto numa emboscada de roubo de gado. Era muito comum na região na época. E ele ficou com a mãe dele só, e a mãe dele, 3 anos depois, se casou novamente. E o marido dela, o segundo marido, não queria os filhos. Então ele tinha uma irmã, né, acho que era Guilhermina, o nome dela, se eu não me engano, acho que Guilhermina. E a irmã teve que casar com 12 anos de idade. E ele daí, com 8 anos, ele foi para São Paulo com um tio, porque não podia viver com a mãe, né, a mãe ia constituir nova família. E ele foi alfabetizado em São Paulo daí. E depois de São Paulo ele foi para o Rio de Janeiro com outro tio, que era capitão de barco, e daí começa a nossa história no Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que a gente precisa defender a mãe dele primeiro. Porque vocês vejam, né? A gente fala assim, a mãe dele casou com uma outra pessoa e as pessoas não queriam os filhos. As pessoas têm que entender, que está nos assistindo, que aquela época não era uma vida fácil. Sim. Para uma senhora casada com filhos, poder manter os 2 filhos. Uma viúva, né? Uma viúva. Então, ela não teria condições. Então, porque muita gente vai julgar ela, abandonou os filhos. Não. Ela foi obrigada, era uma né? situação em que foi necessário. Ela foi obrigada. Não, era o que acontecia, né? Infelizmente, hoje a mulher tem outra posição na sociedade, mas naquele momento era assim que funcionava, né? E aí ele vai pro Rio de Janeiro, né? Trabalhar com o tio dele. Com o tio dele. Pode. Ele começou trabalhando como caixeiro, né? Numa fábrica de tecidos. Posteriormente, daí ele foi promovido a guarda-livros, né? Isso numa loja de... Ele tinha o português, ele tinha uma loja tipo de tudo, né? Vendia desde escravo até... Isso, vendia tudo o português lá. Ele trabalhou lá, começou a trabalhar com 8 anos, se eu não me engano, né? Com 13 ou 14 anos que ele já era guarda-livros, né? Guarda-livros do Pereira. Então você imagina, um menino com 14, 15 anos, ele já era sócio do Pereira, na realidade, né? Ele devia ser sócio do Pereira já. E... daí veio um escocês, Pereira entrou num período de falência, né? E o escocês, que era o Carruthers, né? O português entregou ele como se fosse pagamento de uma parte da dívida. Ele disse, olha, eu vou te passar o meu guarda-livros aqui, que ele é muito eficiente. E era o nosso futuro Visconde, né? Que era o Irineu na época ainda, né? Então... Eu acredito até que pode ter sido a virada de chave dele, né? Porque o senhor Carruthers ensinou ele contabilidade, inglês, falar inglês, e passou os ensinamentos da maçonaria também, né? Então, com 16 anos de idade, na verdade, ele já estava trabalhando com Carruthers. Essa questão da maçonaria, muito se fala nas biografias dele, que ele tinha sido iniciado
nas lojas inglesas, né, professor Álvaro, no Rio de Janeiro, no Rito York, na época, como é que é? Perfect Ceremonies, mas é isso, né, os ritos ingleses. E na época, mas nós não temos, não existe nenhum documento maçônico comprovando isso daí. É provável, a probabilidade que ele foi iniciado mesmo, né, as pessoas que ele se relacionava eram maçons, nós sabemos, e o contexto de época onde ele foi inserido ali era para ser mesmo, porque ele, a partir desse momento, ele deu uma virada de chave, que nem o Maurício falou, e ele entrou numa elite da sociedade, né? Sim. Apesar de ter vindo de uma família não humilde, a família dele não era tão humilde assim, porque eu já vi até biografias falando que ele veio de família pobre, mas o pai dele foi fundador da região do Arroio, onde ele morava lá, interior Arroio Grande, né? Então, tinham terra, tinham gado. Então ele não era assim vamos dizer assim, um Zé Ninguém, tinha uma família tradicional de lá. E a partir dali, o que nós sabemos é que se fala muito sobre isso, sobre ele ter ingressado na maçonaria, pelos amigos, pelos relacionamentos que ele tinha, mas nós não temos documentos disso daí. É possível que sim, mas ainda nós não temos documentos. Não podemos dizer que não, porque não é só porque nós não temos documentos, né, que nós vamos dizer que não e nem que sim. Pode aparecer a qualquer momento um documento aí. O importante é isso. O pessoal com quem ele estava envolvido, a maioria era maçônico. Todos eram. Né? Documentados, inclusive, né? Documentados. O Paranhos, que chegou a ser grão-mestre. Isso, da maçonaria. Isso. Então, ele tinha todo esse relacionamento, né? Naquela época, os governos do Império se alternavam, sempre. Dom Pedro II, né? Nós estamos falando da época já do segundo reinado, né? Dom Pedro II. Ele se alternava os gabinetes entre liberais e conservadores. Era 2 anos liberais, 2 anos conservadores. Então, ele sempre, os amigos dele que deveriam ser os liberais, porque ele aparentemente era uma pessoa liberal, né? A questão da economia que ele vinha com esses ensinamentos, que ele aprendeu com o Karl Rauters, né? O Karl Rauters ensinou muita coisa para ele. E eu acho que uma das melhores coisas que ele ensinou foi ele falar inglês. Porque daí ele pôde transitar no comércio. Porque o comércio do Brasil era feito por estrangeiros nessa época, né? Entendeu? E quando ele estava trabalhando com o Sr. Karl Rauters, ele teve também a possibilidade de ir para a Inglaterra, né? Conhecer a Revolução Industrial, ter a noção da indústria, de toda a infraestrutura do país, né? Que ele ficou encantado e quis trazer para cá, né? Nesse momento, né, o Brasil não tinha estrada, né, pavimentação, não tinha ferrovia, não tinha indústria nenhuma, não tinha barco, a navegação era vela, né? Isso daí, então, o Mauá ele veio trazer um monte de novidades aí. Porque quando ele volta da Inglaterra, né, ele compra o estaleiro Pontão de Areia, né? Sim. O Pontão de Areia, não é isso? E constrói a primeira indústria no Brasil, né? Ela se tornou um estaleiro, né, enorme, fabricou não sei quantos navios, assim, formou um número, navios de aço daí, de ferro. E ele esteve envolvido também na construção do saneamento do Rio de Janeiro. Toda a infraestrutura do Rio, né? Os navios foram para Amazonas para fazer a navegação do Rio Amazonas. Isso. Também foi ele que implantou. Ele que fez isso daí. Então ele era uma pessoa assim fora da curva, né? Uma pessoa que trouxe um grande conhecimento. O Banco do Brasil tinha sido, nós estávamos falando sobre isso, né, professor Álvaro? Hoje, o Banco do Brasil tinha sido fechado por Dom João VI e eles reabriram o Banco do Brasil com a ajuda dele. Então, nesse período, ele devia ter 20 e poucos anos, tal, ele era muito novo e muito ativo, né, comercialmente. Aliás, vamos contar então a história do encanamento do Rio de Janeiro. Isso, essa é boa. O que aconteceu lá? Então, ele construiu uma indústria e começou a fabricar canos de ferro depois que ele veio da Inglaterra, porque ele viu o potencial industrial que tinha na Inglaterra, né? Primeiramente, vamos falar que ele era um abolicionista, porque ele não acreditava em pessoas escravizadas. Ele dizia que as pessoas tinham que receber salário para trabalhar. Ele tinha essa visão já desde jovem. Então ele nunca teve escravos, né? Sim. E ele montou essa empresa de canos, né, para fazer a parte de saneamento no Rio de Janeiro. E o governo mudou o gabinete nesse período e a empresa dele não recebeu mais nada. Ele quase foi à falência. Teve que esperar um período, daí o governo mudou de volta num período que era previsto, né, era 2 anos. Quando mudou de volta, daí ele se estabilizou mais e daí ele pôde investir em mais coisas e tal, né? E também na questão da iluminação, iluminação a vapor, né? Sim. Ele também foi a gás, né? Foi o que trouxe a iluminação a gás. A iluminação a gás. E montou a usina, né? Porque até então o Rio de Janeiro era iluminado por óleo de baleia, óleo de peixe, né? Então, óleo de baleia. Imagine, era uma luz que muito... Isso todos os relatos, né? Muito tênue, muito lúgubre, assim, era escura a cidade, né? E de repente trouxe iluminação para a cidade. Casou com a sobrinha dele, né?
Toda uma evolução, né? A gente pensa que nós estamos falando de uma cidade que não tem nenhuma iluminação. Infraestrutura, né? Não tinha nada. Era que você falou, era só barco e cavalo. Sim. Saneamento básico. Então, quando ele faz lá Ponta da Areia, começa a fazer o seu estaleiro, ele resolve fazer a primeira trilha de trem do Brasil. Sim, levando o estaleiro até o... Que era o estaleiro de Mauá até a base da subida da Serra de Petrópolis. É a Estação Central, né? Estação Central parece que é o nome. Então, foi ele que trouxe o primeiro trem. E o trem, o primeiro trem, como é que era o nome da primeira locomotiva? Eu já vou lembrar o nome, esqueci também, mas ele trouxe a primeira locomotiva e fez o Dom Pedro inaugurar. Isso foi isso aí começou um problema, né? Ou não, né? Porque ou não. Falam que na inauguração ele deu uma pá de prata cheia de cravejada de pedras preciosas para Dom Pedro dar a primeira pasada, simulando a inauguração dos trabalhos. Sim. Mas muita gente tira sarro, falando, fez Dom Pedro trabalhar, o imperador trabalhar, e isso era inadmissível. Outros autores falam que quem estava presente aplaudiu Dom Pedro II na época pela atitude dele. E vejam que isso aqui dele trabalhar, mostrar a primeira pasada, ele não foi carregar um carrinho de mão, igual mostra no filme que a gente vai falar depois. Não é isso, não né? É isso. E para quem assiste filme de Bang Bang, faroeste americano, eles estão inaugurando trilhos de trem lá no Texas, lá longe. Sempre vem o prefeito, vem alguém importante da cidade para bater lá o pino de ouro para inaugurar. Então, era esse simbolismo. Simbolismo. Que foi quando ele recebeu o título de barão, né? Exato. E ali 1854. E foi ali que Dom Pedro II deu o título de barão, nesse dia. E você veja que esse negócio da pá de prata é uma coisa assim que era comum no Brasil, porque aqui no Paraná, quando foi inaugurada a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, Dom Pedro II teve lá também. 1880 ele teve, mas a princesa Isabel teve em 85, que foi na inauguração, a filha dele. E lá foi enterrado um caixote com uma pá de prata cravejado com joias, quer dizer que era comum isso. Essa pá de prata, eu acho que todos os lugares que ele inaugurava, eles enterravam isso daí e davam, porque tinha um simbolismo nisso daí, né? A primeira, Dom Pedro II, depois pede para ele o carrinho de mão e a pá para levar para o Museu Imperial. Sim, e acho que está no museu, né? Eu já vi foto disso daí. Puxa, eu já vi foto. Tem muitos anos, eu não lembro. Então, mas eu vi fotos disso daí, se eu não me engano. Mas essa pá, por exemplo, aconteceu aqui no Paraná. Então, quer dizer que não era uma coisa assim que o Mauá fez para ele, porque no filme, né? O pessoal que assistiu o filme depois vai entender, nós vamos falar sobre isso daí. Mas eles tratam de uma questão pejorativa. Exato. Mas a pá, ela significa o trabalho do imperador, né, com o povo, quer dizer, ele estava trazendo progresso para o povo, que essa era a ideia. O Mauá, ele foi o cara que trouxe infraestrutura para o Brasil. Tudo que nós conhecemos de indústria no Brasil e infraestrutura começou com ele naquele momento lá. Não existia nada aqui, não tinha nada. Já que você mencionou a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Paranaguá-Curitiba. Começa lá, né? Paranaguá-Curitiba. Mauá também trabalhou na construção dessa. E uma das obrigações que ele impôs lá, que ele queria, era que não podia ter mão de obra escrava. Senão ele não ia participar da obra. Imitada aqui no Paraná também, porque o André Rebouças, quando pegou o projeto para construir a estrada de ferro aqui, que os irmãos Rebouças também participaram do projeto da construção da estrada de ferro, eles exigiram no contrato que não podia ter mão de obra escrava. E isso existe uma dissonância das pessoas, porque as pessoas acham, não, porque os escravos construíram a estrada de ferro aqui no Paraná. Não tinha mão de obra escrava, como não teve no Rio de Janeiro também. Então, nós não podemos dizer que não teve em outros locais, mas nesses locais não teve mesmo. A ideia era o quê? Era trazer mão de obra especializada. Daí vieram para cá quem? Os italianos, toda aquela imigração que teve no Brasil, eles vieram para trabalhar. O próprio estaleiro do Mauá. Sim. Ele libertou os escravos, os escravizados que tinha lá, e contratou eles para trabalhar no estaleiro. Quando ele comprou, tinha escravos no estaleiro. Ele libertou e pôs os caras para trabalhar no empregado. Mas daí ele começou a sofrer um monte de sabotagens, porque nós temos que entender o seguinte, que ele era uma pessoa, assim, vamos dizer, que veio debaixo da sociedade, mas não no sentido de pobreza. Ele galgou aquele, não era... Ele não era uma aristocracia. Isso, não era membro da aristocracia, né? Ele era um cara do povo. Que teve lá, enfim, o pai dele era um produtor rural e ele chegou na camada de elite. Porque a fortuna dele era tão grande que era maior que o PIB do Brasil, do Império do Brasil na época. Então ele era um cara riquíssimo, entendeu? E ele começou a despertar inveja, com certeza. O pessoal começou a ter sabotagem, teve um incêndio na fábrica dele, daí que acabou com a indústria dele, né? Então ele começou a ter vários problemas. Até porque a visão do Império era escravocrata e agrário, né?
Sim. E ele tinha uma outra visão, né? Isso pode ter conflitado, né? Hoje nós estamos falando agora há pouco sobre isso daí, exatamente sobre isso daí. Quem manda no Brasil hoje? É a indústria ou é o agro? Né? Então, isso é uma coisa interessante nós pensarmos, né? Você veja, quando houve o Mauá, ele queria uma revolução industrial no Brasil. E ele não conseguiu fazer isso, porque ele tentou fazer, e talvez tenha iniciado isso daí de alguma maneira, mas ainda a economia, vamos dizer, principal do Brasil ainda é a economia agrícola. Você veja, nós estamos nos arrastando depois do Império. Nós não estamos falando de Império aqui, nós estamos falando de República 150 anos depois. Isso. Ainda nós temos o mesmo problema, vamos dizer, econômico, né? Que não é um problema, mas... O pessoal pode falar, não, mas hoje nós temos indústrias no Brasil. Sim. Mas não são indústrias de ponta, de alta tecnologia, igual seria para poder competir com outros países. Isso. Não, e a economia, né? É só ver em resultado em PIB, em dinheiro. Dinheiro é o agro que é o que traz mais resultado, né? Indústria, não é indústria, mas é o setor mais poderoso da economia. Então você veja que esse pessoal está mandando no país já há muitos anos, desde a época do Império mesmo, né? Aí o pessoal fala, mas eles eram escravagistas. A economia do Império naquela época era baseada nisso daí. Né? Mas lembra quando nós fizemos o programa sobre Dom Pedro I? Isso. Vocês podem... Não, sobre a República. Vocês podem ter proclamado a República. Isso. Mas aqui, quem continua mandando é o fulano de tal. Isso, e continua do mesmo jeito, né? Se nós pensarmos nisso, né? Hoje, agora, um pouquinho, nós estávamos conversando sobre isso. Continua a mesma coisa, a mesma elite ainda manda no país, né? Então... Ele começou em algumas frentes, a indústria, a infraestrutura e depois, posteriormente, veio a comunicação, né? Sim. Essa foi outra grande obra dele. Passar o cabo telegráfico. E os bancos também, que eu estou esquecendo. Né? Sim, a economia, né? A economia, os bancos. Ele movimentava, diz que até o câmbio. Isso, né? Ele devia ser, ele é um cara inteligentíssimo, né? Então ele devia fazer isso mesmo. E ele, para tentar sair dessa situação negativa que ele estava perante o Império, né? Porque estava sofrendo muita pressão, incêndio, sabotagem, muita perseguição, ele disse, olha, eu vou agradar o imperador. Ele realizou o maior sonho de Dom Pedro II, que era o cabo telegráfico submarino, né? Ligando a Europa no Brasil, a Europa ao Brasil. Ele que financiou, né? Ele pagou do bolso isso, né? Imagina o custo disso daí. Hoje é uma coisa inviável, imagina naquela época. Mas é o que nós falamos, né? A fortuna dele era pouca coisa maior, 10% maior que o PIB do Brasil. Sim. 10% maior que o PIB do Brasil, né? Que é quando ele ganha o título de Visconde, daí, né? Sim, daí quando ele entrega o cabo telegráfico, né? Ele recebe o título de Visconde. Então ele foi uma pessoa, e daí ele faliu, né? Foi falindo. O Banco Mauá, que daí ele tinha aberto o Banco Mauá no Brasil, no Uruguai. Ele entrou em concordata também, pediu um empréstimo, ajuda ao governo. Nesse momento, provavelmente os inimigos políticos dele que estavam no poder, né? E negaram tudo para ele e fizeram vamos dizer assim, um lobby negativo na Inglaterra também. Ele foi até a Inglaterra porque ele tinha amigos lá e eram amigos. Esses britânicos eram amigos dele desde a época que ele começou e não ajudaram ele na época também porque existia já um lobby, provavelmente político, em cima dele, né? E ele quebrou. Mas ele pagou todas as dívidas dele. E ele era um homem lutador, porque ele com 74 anos, parece, ele conseguiu reaver a licença do comércio. Conseguiu pagar todas as suas dívidas. E reaver a licença, né? Eu não lembro agora, ele escreveu até um livro, né? Sim, ele escreveu um livro explicando por que ele faliu. Por que ele faliu. Isso, para as pessoas. Esse livro era para as pessoas entenderem. Nos sebos aí a gente procurou, 25, 30 reais a gente consegue comprar esse livro. Depois a gente mostra no finalzinho. Vale a pena, porque vale a pena para entender quem era essa pessoa, né? Porque ele foi um cara fantástico. E ele com 74 anos 75 reaveu a sua licença de comerciante e começou a vender café. E foi até morrer, né? Então, ele teve quantos filhos, Maurício? Nós falamos 18, né? 18, né? Não teve, né? Porque morreram quase todos, porque ele casou com a sobrinha sanguínea dele. Então, ele tinha aquele problema genético de família, né? Então, ele teve acho que 3 filhos, só 4 filhos, o resto morreu tudo. Então é uma pessoa interessante para ser estudada, né, professor Álvaro Melhor, e incompreendida talvez, né? Ele tentou fazer numa época o que o Brasil precisava, o que a Europa estava fazendo, mas alguns poderes não deixaram. Quem mandava a maior parte do Brasil não deixava. Nós falamos mais cedo também sobre como ele se portou durante a guerra, Revolução Farroupilha. O primo dele, que estava no Rio Grande do Sul, pediu para ele enviar armas para eles lutarem na guerra. E ele, o que ele fez? Ele mandou um navio carregado de mantimentos com uma carta para o primo. Falou assim, não vou mandar armas para os irmãos não lutarem contra irmãos.
mas vou mandar mantimento para vocês. Sim. E ele dizia que a Guerra do Paraguai era uma maldita guerra, né? Ele falava mesmo sobre isso. Então ele não gostava de guerra, porque ele era um empreendedor. A guerra é ruim para os negócios, né? Para todo mundo. Ela só é boa para quem vende arma. Para quem não vende arma... Talvez não só para os negócios, né? Talvez como uma pessoa, como um ser humano. Sim, como ser humano. Ele era humanista, né? Ele era humanista. E tinha uma visão social, né? O primeiro empregado dele era o escravo do Pereira, que ele libertou. Foi a primeira pessoa que libertou. Um pouco do dinheiro que ele recebeu, foi lá, libertou e falou assim, ó, você quer trabalhar comigo? Eu vou te pagar. A empresa lá, a Fundição Estaleiro, Mauá, mesma coisa. Libertou os funcionários e começou a pagar salário. Então ele conta isso, né? Assim, ó, talvez eu tenha falido por esses motivos, porque acreditei em determinadas pessoas, acreditei no governo, mas... Ele tinha um espírito associativista, né? Que falavam. É uma visão, né? Uma visão cooperativa. Ele falava que o governo... O melhor programa de governo para ajudar o empresário é não se envolver na economia. Ele falava sobre isso, né? Ele dizia, o melhor programa de governo é o governo não se meter. O governo não precisa me ajudar, só não atrapalhando tá bom. Se não se meter nos negócios já tá bom, né? Tá bom. Porque o que aconteceu? Bem no final, quando ele falha o Banco Mauá, ele faliu porque o governo lançou uma nota na imprensa dizendo que o único banco que era confiável era o Banco do Brasil. E daí você imagina o que aconteceu. Ele tinha um banco... Todo mundo vai sacar o dinheiro. Todo mundo foi lá e sacou o dinheiro. Então ele quebrou, depois ele pagou todas as contas e tal, mas ele quebrou. E por causa disso, né? Por problemas políticos. Outro problema foi a tarifa Silva Ferraz, né? Isso, também, 64? Né? 64. Isso, essa foi a pior, né? Isso, porque anteriormente teve Alves Branco, que protegeu o mercado interno, então ele começou a trabalhar nisso. Isso. A Silva Ferraz, a tarifa... Inverteu, né? Inverteu. Deu benefícios para quem vinha de fora. Porque ele já tinha uma visão de trazer as coisas, né, para o Brasil. Eu achei assim, porque é como o Hamilton falou, né? A gente vai atrás da fonte para ver se é verdade mesmo. Sim. Então, dentro do site da Câmara no Senado, tem todas as leis. Eu fui atrás da lei, busquei. Uma das coisas que me chamou a atenção é que um produto, por exemplo, esse tablet que eu estou segurando aqui, valia X. De repente, 25 começou a valer o mesmo valor. Então, esse foi um problema. Quebra, né? Quebra a indústria. Estou falando em equipamentos, mas eles mensuraram em arrobas. 25 arrobas, em vez de libra, era arroba. Quebra, né? Quebra qualquer um, né? Uma arroba é 25 libras. Sim. Quebra qualquer um, né? Quebrar o preço pela metade, dobrar. É 25 vezes a menos. E nós temos que entender o seguinte, que até 1850... O Brasil ele tinha uma ligação muito grande com a Inglaterra e houve aquelas questões inglesas que tiveram no Brasil e houve parece que uma contracultura britânica no Brasil que daí entrou todas essas leis aí. Eu acho que aí sim foi feito já para dar uma amenizada, dizer, olha, nós não queremos esses caras aqui e tal. Exato. E foi talvez bem na época que o Reuters foi embora. E deixou para ele, né? Porque sentiu isso daí talvez, né? Mas o Reuters tinha sido vítima da Alves. Sim, da primeira, né? Que era claro, porque estava protegendo o mercado interno. Então, essa lei já com certeza já veio para barrar o crescimento dos comerciantes ingleses, entendeu? Exato. Porque... É aquilo que nós falamos. O inglês queria a libertação dos escravos no Brasil e nas outras colônias, nos outros países, para abrir mercado consumidor com os produtos deles. Sim. O objetivo era só esse. Era só isso. E agora, então, vamos quebrar a economia interna deles, a indústria interna, para mandar nossos produtos. Você veja que é interessante que até 1829 os ingleses tinham colônias de escravos nas Antilhas. Então eles faziam o quê? Eles tinham países que tinham pessoas escravizadas. E lá eles pregavam, não, porque nós queremos a liberdade dos escravos e tal, mas eles tinham países onde eles tinham colônias e tinham escravizados. Então... Era meio coisa assim, ó. Coisa para inglês ver. Que a primeira lei, 1838, foi essa. Lei para inglês ver. Que não funcionava, né? Ela dizia que todo mundo... Proibido o tráfico de navios negreiros, mas era só para inglês ver, porque o Brasil mantinha uma relação grande com a Inglaterra, porque quem trouxe a família imperial, a família real de Portugal, tal, foi os ingleses, enfim. Então isso é uma questão de ser estudada mais sobre essa relação da Inglaterra com o Brasil, porque no Nordeste também teve uma influência muito grande, no Rio de Janeiro. Então... E o Mauá, vou falar sobre os filmes, né? Vamos passar aqui para vocês. A gente trouxe 3, 4 slides hoje, só umas curiosidades. Então esse é o livro do Mauá, né? Nas palavras dele, tem comentários, mas tem as palavras dele explicando cada situação, cada empresa que ele abriu, o que aconteceu. Né?
porquê do sucesso e o porquê da futura falência. Então, exposição do Visconde de Mauá a seus credores e ao público. Você veja como ele era um cara ético. Ele se preocupou em explicar para as pessoas de uma maneira, um livro, né, uma maneira, por que aconteceu tudo, né? Imagina. Sim. Uma prestação de contas. Uma prestação de contas, né? Exato. Ele era um cara muito ético. O próximo aqui é o filme. Né? Esse filme é muito bom, muito né? bom. Esse filme ele é muito bom, tirando aquilo que eu falo. Ele fala muito que ele e Dom Pedro II eram inimigos. Sim, mas então, tirando essa parte, o resto é legal. Eu não acredito também, porque... Até o título, né? Parece que confronta, né? Exato. O Império e o Rei. Porque eles querem falar sobre esse filme, eles falam sobre essa questão dele ser o cara mais rico do Império. Então, ele disputava com o rei, mas não era, né? Ele não tinha nada a ver com o imperador, nada. Voltando no nosso programa da República, o que aconteceu? Quando foi instituída a República quis apagar muita coisa do que era do Império. Sim. Trocou o nome de ruas. Sim. Aqui em Curitiba, a Rua 15 era a Imperatriz. Sim, a Rua da Imperatriz, Rua do Imperador. Sim. A Praça Tiradentes era a Praça do Imperador. Então, a República ela quis apagar um pouco dessa história. E ela tentou fazer talvez a mesma coisa com o Visconde de Mauá. Sim. Exaltar mais ele e mostrar e botar ele contra o imperador. Para dizer assim, tá vendo? O cara tentou erguer o país e o imperador não deixou, mas na verdade não. Eu acho que não também. Eu acho que ele era um liberal, né? Mas o Dom Pedro II era um liberal. Sim, porque claro. Dom Pedro II mesmo falava que se ele não fosse imperador, ele seria um republicano, ele falava isso, entendeu? Quer dizer, ele tinha essa questão do liberalismo, né, com ele, tanto que a imprensa no Brasil só foi perseguida depois da República, não no Império. Nunca foi perseguida a imprensa. Exato. Mesmo falando mal do imperador. Depois ali o que nós temos. E esse filme é legal porque ele fala, só um pouquinho, professor Álvaro, ele fala sobre essa história da pá que nós contamos aqui, fala muito desse filme aí, né? Então, mas ali mostra o pessoal tirando sarro. Sim. Mas é muito bom, né? Se eu fosse imperador, você tira sarro de mim, eu vou te dar o título de barão naquele dia? Nunca, né? Nunca. Vou mandar te prender, né? Obrigado pela estrada de ferro, agora ela é minha e você vai para trás da grade. Vai para cadeia, ela fica na cadeia. Exatamente. Então ali o próximo é o que nós falamos da lei, né? Então essa é a lei Silva Ferraz, lá de 1860. 1860. Então, eu coloquei só um trechinho dela aí, tem mais uma outra página ali só talvez, mas é só para mostrar que ela está lá na íntegra. Quem quiser pode acessar o site da Câmara lá, do Senado, ela está na íntegra lá. Para as pessoas poderem ver isso daí, procurar também, né? Existiu, é verdade, né? E conhecer a história desse cara, né? Ali é o site que nós tiramos lá, Câmara Legislativa. No próprio Código Tributário Comercial da época, ele também foi o... Sim, diz que no Rio de Janeiro, a Seção Comercial, ele é o patrono da Seção Comercial do Rio de Janeiro. Isso mostrou no filme, sim, que ele foi... Aí o próximo, nós temos aqui algumas lojas. Quando a gente fala ali lojas no distrito, é lojas de origem inglesa. E filiadas diretamente com a grande loja da Inglaterra. Então essas que estão circuladas em vermelho são as lojas que levam o nome dele ali, né? E as lojas do Rio de Janeiro, que talvez, se ele foi iniciado, provavelmente foi numa dessas lá do Rio de Janeiro. É possível, porque você veja, tem uma loja no Rio de Janeiro, nós falamos sobre isso já esses dias, chamada Escudo e Honra, né? Honor de Buckler de Honor, no Rio de Janeiro, em 1820, na década de 1820, alguma coisa, e Debré era dessa loja. Aquele pintor francês que veio para o Brasil para retratar o Brasil, né? E retratou o Brasil. Debré era dessa loja. Então tinha muitas lojas do Rio de Janeiro nesse período e possivelmente ele... É porque nós temos que entender o contexto da época, né, professor Álvaro? Maurício, eles eram todos... Sim. Todo mundo que era da elite era ligado à maçonaria, entendeu? Mesmo comercial, né? Exatamente. E eu acho que acabaram os slides, não sei se tem mais algum, vamos ver aqui. Não, então esse foi o último slide mesmo. Então é só algumas curiosidades, né? Mostrar o filme, o livro dele, mostrar a lei que existe, está lá para quem quiser consultar. As pessoas entenderem um pouquinho quem foi esse grande homem, né? Foi um grande brasileiro. E você imagine se ele não tivesse sofrido a influência do governo que ele sofreu, né? Não importa se é imperial, republicano. E são fatos que a gente discute até hoje, né? Que a indústria, a infrastrutura do país, né? Até hoje é precária, né? Até hoje é precária. São políticas públicas aí que ele trouxe lá atrás já a discussão, né? O pessoal fala, o que seria do Brasil hoje seria do Brasil, se ele tivesse ido para frente? Talvez fosse muito melhor, muito mais industrializado. Ele tem uma história de superação empreendedora, né? Mas
futuro a gente não sabe, né? Então, aconteceu, já está escrito, não tem mais como mudar. Mas nós podemos olhar para o passado e pensar, né, em coisas que nós não podemos fazer e não devemos fazer. Meu professor da quinta série, Elias Soares Brandão, falava. Isso. Temos que conhecer a história para não cometer os mesmos erros. Né? Isso é importante. E isso aconteceu, né? Eu sei que nós estamos no finalzinho, mas dá para falar mais um pouquinho, né? Aconteceu aqui no Paraná também com o Barão Cerro Azul. A mesma coisa. Também era um empreendedor e foi também destruído também por uma questão política, né? Já na República. No mesmo pé. Na República, exatamente. E falar em República, o Visconde de Mauá, ele morreu um pouquinho antes da República, né? Isso. Dia 21 de outubro de 1889, né? Exatamente. Poucos dias antes. Poucos dias antes. Né? Talvez se ele tivesse ficado mais tempo, tivesse ficado mais triste ainda. Tinha morrido de susto, daí eu mais triste, tinha morrido de tristeza. De tudo que eu li, ainda acredito isso, que ele e o imperador eram amigos. Sim, com certeza. Tem uma carta da Maria Teresa? Maria Cristina. É Teresa Cristina. Agradecendo a ele e ao Paranhos, ao Visconde Rio Branco, do dinheiro que eles deram para o imperador para pagar os escravos da alforria. Porque você imagine, professor Alva... porque alguns escravos tiveram que ser pagos. Sim, a luta dele, porque, veja, você conseguir mudar um status quo, né, de escravidão, a economia do país funcionava na base da escravidão, das pessoas escravizadas. E ele queria trazer indústrias e trazer pessoas libertas para trabalhar. Então você imagine o que ele sofreu de retaliação e sabe? Então, e nessa carta ela fala em nome dela e em nome do imperador, agradecendo ao dinheiro que ele deu ainda, porque muitos do agro foram em cima, porque era... Sim, era a economia do império. Escravos, mas vamos pagar, vamos indenizar os donos dos escravizados. E não fizeram. Então, ele e o Paranhos deram dinheiro para o imperador para indenizar alguns. Sim, para não ter problema, né? Dizer, olha, está aqui, nós não estamos mentindo para vocês. Por isso que eu ainda acredito que eram muito bons amigos. Sim. Eu acredito também, porque senão o imperador também não teria... Não teria, mesmo assim, não teria dado os títulos para ele, porque ele não... Para você ter uma ideia, nós temos um caso aqui no Paraná também. Marcondes, ele era um cara que o imperador não gostava dele, porque ele teve um envolvimento com os imigrantes italianos e tal, e o imperador não gostava dele. Daí o imperador veio, dormiu na casa dele e deu o título para a esposa dele, que é Baronesa do Tibagi. E não deu para ele. Entendeu? Então, tipo assim, ele não gostava mesmo. Não tinha meio termo, entendeu? Então, é provável que eles tinham uma relação. Tá bom. Então, acho que, para concluir, não temos certeza se ele foi maçom ou não. Isso. Viveu no meio de maçons. Isso. Mas foi influenciado, né? Sim, com certeza teve uma influência grande da maçonaria. Grande empresário, grande coração, né? Por ter feito tudo isso. Pessoa de bem, né? E eu acho que isso aqui faz parte, talvez a maior parte do nosso programa hoje virou essa parte de história, né? Sim. Mas aqui a gente vê que o pessoal pede e gosta. Então, espero que tenham gostado, né? Mais uma vez, dessa pitada de história aqui sobre um pouco de maçonaria, um pouco de história do Brasil. Maurício, obrigado. Hamilton, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até nosso próximo programa.